trazemos uns minutinhos aqui. Eu vou já convidar o professor Ângelo e o professor Evandro. Os dois são professores. O Ângelo também é diplomata, foi professor do Nabucco. E hoje é o dia, a gente celebra o Dia do Meio Ambiente e vamos conversar um pouquinho sobre esses temas aí múltiplos que existem dentro do grande tema que é o meio ambiente. Então eu vou convidar aqui o professor Ângelo e o professor Evandro. Um minutinho. Aqui. Ângelo. Evandro. Vou encontrá-lo aqui. Nós já vamos conversar. Ângelo, e aí, meu amigo? Oi, Vitor. Tudo bem? Tá bom, meu amigo? Como é Tudo que vai? ótimo. Eu não Bom tô te ver, bom te ver. eu não tô te vendo. Não tá Não vendo? sei como é que Você funciona tá no, isso aqui. você tá no celular? É, tem Uai. jeito de fazer do computador? Não, eu faço pelo celular também. É melhor pelo celular, na verdade. Eu também não tô achando só o Evandro aqui. Você não tá me vendo, não? Não, Tá vendo só? tô me vendo. Ué, estranho. Eu até Cara, deixa eu já te corrigir. Você me chamou de professor aí, agradeço a gentileza. mas você foi professor do Nabucco e continua sendo. Já que você foi uma vez, sempre É, vai ser. Agora, tá o bom. professor Evandro Não, peraí que agora acho que eu desliguei minha câmera. desligou. Vou pedir ajuda Hum, aqui a Júlia Renata para chamarem o professor Evandro. Não sei se ele já. Bem, eu tô vendo aqui no comentário que estamos aparecendo. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Como é que tá a vida aí? Feliz por ter você conosco aqui. Tá, tudo ótimo. Tô aqui com o teu primo, meu grande amigo, Pois é, coisa boa. morando a 300 metros da minha casa, na embaixada comigo. Ah, que bom, E cara. tá sendo um grande irmão aqui, como você também foi. Vocês dois foram na época do Rio Branco. Então, eu fico muito feliz de ter a família de vocês aqui sempre próximo de mim. Uma grande sorte. Espero que a Pois gente é. possa te visitar. Não sei se você vai conseguir visitar a gente, mas a gente de repente te visita. Estamos só aguardando aqui que o Evandro entrar para a gente começar a já entrar nos temas. E como é que você está aí na preparação? Tá tudo bem, cara. Tudo bem. Tô trabalhando muito. Tô tendo problema aqui no meu som agora também. Hoje que tá tudo enrolado. Alô, Evandro. Agora não tá. De repente a gente já pode começar com a primeira pergunta aqui. E depois Peraí eu. que eu tô tentando entender como é que isso aqui funciona, Vitor. Acho que eu fiz bobagem. Não, tá certo. Vamos lá. Não fez não. Tô esperando aqui. Ah, o Evandro. É, só um minuto, desculpa. Ah, professor, então, para a
gente não deixar o pessoal esperando, eu vou... Professor não, Ângelo. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta aqui é por que esse dia do meio ambiente é importante? Por que ele é relevante? Ô, Vitor, essa é uma O que você acha? pergunta que, bem, me parece que é quase autoexplicativa, né? A resposta está muito visível e acho que esse ano a gente está tendo demonstrações muito palpáveis, muito tristes, de que o cuidado com o desenvolvimento sustentável e na sua vertente ambiental, climática, esse cuidado é imediato, é necessário, urgente, né? E eu não falo, me refiro obviamente à tragédia climática que nós tivemos no Rio Grande do Sul, mas não só isso. A gente vive hoje acho que a quinta grande era de perda de biodiversidade. A gente vê as, os efeitos da mudança climática, da mudança do clima. Aquilo que a gente imaginava que iria acontecer, na verdade já está acontecendo, afetando a vida de todos nós, afetando a vida drasticamente, especialmente das populações mais vulneráveis. A gente não pode desconsiderar que, além das terríveis inundações que tivemos no Rio Grande do Sul, nós também tivemos episódios terríveis de seca no Rio Grande do Sul, na Amazônia, no próprio semiárido brasileiro, né? Então, acho que celebrar o Dia do Meio Ambiente não significa também retomar e reforçar essa atenção, esse cuidado e essa vontade política né, que todos nós devemos ter, o Estado brasileiro, os estados, né, os estados nacionais, os governos, mas também os cidadãos, né? A conscientização tem que ser geral de que nós chegamos próximos de um ponto aí de não retorno. Bom, eu vou só convidar aqui o professor Evandro, Ângelo, desculpe, consegui colocar ele aqui. Ele vai entrar e aí a gente recomeça de uma forma melhor aqui. Peço Claro, desculpas a todos aí. Professor Evandro, desculpa aí a confusão. Estamos agora com o trio prometido. O professor Ângelo aqui, depois a gente faz uma apresentação de vocês de novo, como a gente não fez. O professor Ângelo acabou de falar aqui sobre já a primeira pergunta, que é a pergunta que é o tema dessa live, que trouxe essa live à vida, vamos dizer assim, que é por que o Dia do Meio Ambiente é importante. Eu já te trago aqui te dou as boas-vindas e já te jogo a primeira pergunta. Boa noite. Ok, perfeito. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente tivemos um probleminha para entrar, mas tudo ok. Excelente, excelente. Isso acontece sempre. Então, eu sou um dinossauro aqui de tecnologia, mas o importante é que estamos os três juntos aqui e vamos ter um papo super interessante aí sobre meio ambiente. Então, já te passo a palavra e saber um pouquinho por que esse Dia do Meio Ambiente é importante. O professor Ângelo já compartilhou um pouco aí Eu chamo ele de professor, ele não está gostando muito, eu não consigo não chamar. Passar para você a palavra, você falar um pouquinho do Dia do Meio Ambiente para a gente fazer essa introdução. Bom, na verdade, eu acho que o Dia do Meio Ambiente em si ele tem uma importância fundamental, sobretudo na questão dos dias atuais, né, à medida que nós estamos cada vez mais vivenciando questões climáticas cada vez mais extremas que atingem não apenas o meio ambiente em si, mas a população como um todo, principalmente quando nós observamos a questão dos problemas relacionados com secas extremas ou chuvas em quantidades exageradas que atingem diretamente questão relacionada com produção agrícola, dificuldades, né, no contexto específico em termos de produção, redução da capacidade de produção, redução da capacidade em termos de alimentação. Então, nós observamos de maneira intensa, né, a questão de interferência em termos ambientais, mas também em termos sociais,
Então, tratar sobre o meio ambiente, trabalhar, trazer o dia do meio ambiente de forma específica, é extremamente importante para que a população ela tenha uma conscientização mais clara a respeito do que efetivamente significam desastres naturais, o que é que significa, por exemplo, observar a questão do desmatamento e quais as repercussões que eles trazem na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa condição cotidiana em termos de produção, em termos de trabalho. Então, eu acredito que, sem dúvida alguma, é de suma importância trazer exatamente essa discussão para a nossa sociedade de uma maneira clara e objetiva, que se torne palpável, ou seja, que se torne possível de a sociedade como um todo entender de maneira mais fácil, ter uma questão mais acessível, né, em relação ao conhecimento sobre não apenas a questão do meio ambiente, mas a questão da preservação e, sobretudo, a questão das repercussões que alterações climáticas, mudanças climáticas, alterações da questão de temperatura ambiental repercutem diretamente na vida social. Então, creio que a importância é fundamental. E vocês dois mencionaram, né? Eu estou um pouco aqui distante, mas acompanhando as notícias, e o professor Evandro está vivendo diretamente aí essa situação que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que torna esse dia do ambiente, no meio ambiente, assim, a importância dele é gritante, né? A gente está vendo os efeitos aí das mudanças climáticas e também da falta de preparo, né? E de organização e planejamento que a gente tem no Brasil, e isso a gente está vendo aí os efeitos, quer dizer, afetando a vida de várias pessoas, né? Pessoas inclusive próximas a gente. Às vezes a gente vê a questão ambiental e climática como uma coisa distante, né? Como uma coisa que está na Amazônia, está no Cerrado, agora chegou nas cidades, assim, né? Claro que a gente não é a primeira vez que isso acontece, mas da forma como aconteceu, né? A gente não via há muito tempo. Então, passar minha solidariedade também para o professor Evandro, que viveu aí, está vivendo, né? As consequências disso diretamente também. É verdade. Aí eu vou fazer aqui, professor, se eu quiser comentar sobre isso também especificamente. Não, sem dúvida alguma, fazendo apenas um breve comentário, Vitor, eu confesso para ti, para o Ângelo e para todos que acompanham aqui a nossa conversa, eu confesso para ti que eu nunca esperei viver, de fato, uma situação tão grave como a que foi vivida, que está sendo vivida aqui no Rio Grande do Sul e mais especificamente aqui em Porto Alegre, levando-se em consideração tudo aquilo que envolve o fato de ser uma grande cidade, uma grande metrópole, uma cidade estruturada, que ficou completamente ilhada, que ficou completamente isolada, que nós tivemos problemas dos mais intensos que você pode imaginar, desde falta de energia, abastecimento de água, milhares de pessoas que tiveram que ser desalojadas das suas casas, enfim, uma situação tão crítica que você passa a ter uma consciência com mais clareza de que é muito importante a discussão acerca da questão das mudanças climáticas, da questão ambiental, mas também é extremamente importante o debate acerca de políticas públicas específicas em relação à questão de meio ambiente, porque nós não podemos, em hipótese alguma, deixar apenas a cargo das mudanças climáticas, das questões ambientais, a culpa em relação a condições tão graves quanto essas que aconteceram. Então, é extremamente importante que nós tenhamos também ações públicas que trabalhem não apenas na questão direta das ações quando o fenômeno acontece, mas a prevenção é extremamente importante. Né? Então, ficou muito claro que nós temos sistemas falhos de prevenção, e eu não falo só especificamente deste caso aqui, mas eu falo em nível Brasil e falo sem dúvida alguma em nível de diversos países também, que não estão dando a devida importância em relação a essas questões que se tornam cada vez mais graves e cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Esse é o ponto que eu sempre chamo a atenção. Está cada vez mais
presente em nosso cotidiano, e a tendência é que essas condições elas se tornem cada vez mais intensas, mais sérias, e que precisam realmente ser levadas com cada vez maior grau de seriedade. Sem dúvida, professor. E eu também falo. Eu sou de Petrópolis, né? Minha cidade também sempre é afetada por isso. E, inclusive, já chegou a entrar muita água na minha casa, não uma vez, mas duas vezes. Por sorte, a gente não teve nenhuma perda de vidas humanas e tal, mas vivemos com frequência e, assim, todo ano aquela coisa, todas as eleições a mesma coisa, promessas e mil promessas, e sempre vem ideias muito boas, na verdade. Sempre vem ideias muito boas e tem gente querendo melhorar as coisas. Minha própria mãe foi envolvida um pouco nisso, mas parece que passa o tempo e se esquece, e aí a chuva vem de novo e vem cada vez pior. E cada vez mais gente sucumbe, né? Porque geralmente quem sofre mais são as pessoas que têm menos condição de reagir e de escapar e de fugir disso. Então, a gente pode até trazer esse tema ao longo dessa conversa, que eu acho que é super importante. Como a gente começou com aquele problema técnico, eu vou aproveitar e fazer a introdução de vocês, que foi meio pulada ali durante as perguntas. A primeira pergunta que a gente recebeu, mudando um pouquinho de tema, a não ser que o Ângelo quisesse comentar alguma coisa mais ali em relação à tragédia, não sei, também não passei a palavra para ele. Ou não, Vitor, eu quero me solidarizar com o professor Evandro e, enfim, com todo o Rio Grande do Sul, a população, e só reforçar isso. Nós estamos falando de temas que hoje não é hoje não, sempre foram, mas que são cada vez mais são transversais em todas as nossas agendas, né? Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando a gente pode discutir questões de condição de Estado, estados que perdem território, podem deixar de existir como território, e como direito internacional vai tratar isso? Nós tratamos de questões que afetam diretamente a vida das populações mais vulneráveis. Nós tratamos, para pegar uma outra vertente, que é a do crime organizado associado ao tráfico de espécies, especialmente espécies em extinção, espécies da fauna e da flora. Nós estamos tratando de um crime organizado que se organiza não só nessa vertente, mas se financia e se organiza, né, para tráfico de pessoas, tráfico de drogas, enfim, essas coisas são todas conjugadas. Eu não sei quem me disse isso outro dia, o crime não tem, o criminoso não tem compromisso com determinada agenda, né? Ele vai procurando as agendas que são melhores, são mais rentáveis e mais seguras para ele exercer, né, praticar o crime. Então, de fato, retomando a sua pergunta inicial, né, celebrar o Dia do Meio Ambiente, marcar o Dia do Meio Ambiente, né, que é o dia 5 de junho, de fato, cada vez mais chamar atenção para essas coisas, né? A gente usa a palavra celebrar, mas a verdade temos pouco a celebrar. E acho que a gente tem que repensar as nossas atitudes, desde as nossas atitudes cotidianas, mas também pensando em agenda internacional, né, que é a nossa agenda aqui, né, mais especificamente, pensar como nos posicionar nos debates internacionais. O professor falou muito bem de questão de prevenção, né? E o Brasil é um país que defende muito. Eu não sou da agenda climática no Itamaraty, mas acompanho, escuto os colegas, e a gente defende muito que o foco não pode ser apenas em mitigação, a gente tem que ter um foco também grande em adaptação, né? E adaptação é isso, né? É pensar como vamos viver nessa nova realidade. Excelente. Eu acho que você, quando você estava falando ali sobre que esse não é um dia para ser necessariamente, a palavra talvez melhor não seja celebrar, né? Seja realmente um dia para a gente manter viva essa chama de que a gente tem que melhorar, na verdade, né? Não tem que celebrar tanta coisa assim, não. Então eu vou continuar com o professor Ângelo, porque a primeira pergunta que a gente recebeu, ela já sai um pouquinho de mudança climática, que a gente acabou falando um pouco em razão do Rio Grande do Sul. E é uma pergunta que também vai um pouco ali para aquela curiosidade que todo mundo tem, e eu também tinha quando estava estudando o concurso, que é como é que funciona o trabalho, né? E aí é direcionado ao Ângelo. E como é que funciona o trabalho na divisão de biodiversidade? Como é que é a atuação do diplomata nesse ramo? Eu acho que é uma pergunta difícil, ampla, né? E eu, se tivesse na condição ainda de
estudante. Aliás, até como diplomata, eu tenho curiosidade de saber como é que o Ângelo, como é que é o dia a dia do Ângelo. No que ele puder falar, claro que ele tem Sim, coisas que claro. ele tem. Não, não, isso é tranquilo. Bem, eu acho que a gente tem que pensar, talvez primeiro pensar na estrutura do tema desenvolvimento sustentável dentro da estrutura do Itamaraty, como esse tema é repartido, vamos dizer assim, né? Existe uma secretaria de, de Clima, Energia e Meio Ambiente. Abaixo dessa secretaria nós temos 3 departamentos: o Departamento de Clima, o Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Energia. E aí, cada departamento é dividido em divisões. No caso do Departamento de Meio Ambiente, que é ao qual estou vinculado, nós temos 2 divisões: a divisão de biodiversidade e a divisão de política ambiental. Há também uma coordenação geral de desenvolvimento sustentável, vinculada diretamente à secretaria. Então, a nossa agenda na divisão é uma agenda muito focada em temas de biodiversidade, de conservação e uso sustentável de biodiversidade. O documento internacional, a convenção internacional mais conhecida e que certamente digamos, a nossa prioridade de atuação é a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, que vai ter a Conferência das Partes agora em outubro, né, em Cali, na Colômbia, 16ª Conferência das Partes. Mas a gente também segue uma série de outros acordos e tratados internacionais. Está sob nossa responsabilidade também, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre desertificação. Pode parecer estranho, né? Mas porque é uma convenção que parece mais vocacionada a clima, mas por questões internas ela também está sob nossa responsabilidade. Nós cuidamos de convenção sobre comércio internacional de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, convenção sobre espécies migratórias, tratado sobre recursos internacional sobre recursos genéticos, fitogenéticos, recursos de planta, genéticos de planta para alimentação e agricultura, enfim, sem números de tratados. Isso nos exige sabe, constantemente viaja muito, né? Porque as reuniões, após o fim da pandemia, a retomada das reuniões presenciais, a gente tem uma agenda de viagens considerável, representando o Brasil, né? Seja para as conferências das partes, seja para as reuniões de órgãos técnicos. A gente também tem uma vertente de atuação nas relações bilaterais, seja diretamente tratando com os países por meio das nossas embaixadas, nossos postos no exterior, por meio do contato com as embaixadas aqui em Brasília, seja apoiando outras divisões do Itamaraty, que muitas vezes precisam preparar documentos, subsídios. O ministro de Estado vai se reunir com o chanceler de um determinado país. E isso é uma coisa que, indiscutivelmente, toda reunião em que o governo brasileiro participa, ou praticamente toda, o tema de meio ambiente, o tema de clima e o tema de biodiversidade e desmatamento vão ser temas que vão aparecer. Então, a gente também prepara subsídios para essas reuniões, né, apoia a participação das nossas autoridades. A gente tem alguma atuação também em órgãos do governo federal, é uma atuação menor, porque também, de fato, em órgãos colegiados, né, por exemplo, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, CEGEM, a gente tem uma atuação, eu digo menor, porque, de fato, a nossa agenda é a agenda internacional, mas a gente tem, o Itamaraty tem assento em alguns desses conselhos, e nós participamos diretamente ou apoiamos quem do Itamaraty que participe nesses conselhos. Agora estamos com uma agenda muito pesada, muito, muito interessante, mas também muito pesada, com a presidência brasileira do G20. Né? Eu tive a oportunidade, ano passado, na presidência indiana, de acompanhar o grupo de trabalho sobre sustentabilidade climática e ambiental. Fui 4 vezes à Índia, na verdade fui 3 vezes à Índia por conta disso. E esse ano a presidência brasileira. Né? Então nós estamos liderando esse grupo de trabalho, e isso é um trabalho bem demandante, né? Bem intenso. Então, acho que
se eu pudesse descrever o nosso trabalho, assim, a única coisa que ele não é monótono, a nossa atuação, porque são inúmeras demandas e muitas vezes aparecem questões urgentes que se sobrepõem à nossa agenda. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, o caso da apreensão de animais brasileiros no Togo, de repatriação de animais silvestres que foram traficados, né? Contou com o nosso apoio. Suriname, antes disso, havia acontecido também, tivemos que atuar. Então, a gente não tem um dia de monotonia, essa é a verdade, né? A nossa atuação, como eu disse, ela tem um aspecto bilateral, mas ela é muito focada no multilateralismo, e quando eu falo isso é porque, especialmente, né, para os colegas e futuros colegas entenderem, o multilateralismo tem modos específicos em relação ao trabalho bilateral, né? A gente tem um jargão próprio, costumes e demandas próprias, né? Acho que talvez o principal impacto disso é que a gente viaja muito, e isso é um impacto muito grande na vida de todos nós. Então, basicamente é isso, Vitor. É uma agenda cheia, uma agenda intensa, uma agenda extremamente interessante, e uma vez eu ouvi um chefe meu me disse que elogio em boca própria é vitupério, mas a verdade é que, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, é uma agenda em que o Brasil é protagonista, né? A gente não tem como, a gente não entra em debate sobre biodiversidade sem ter protagonismo, não tem como mesmo. A gente pode tentar não ter protagonismo, que nós teremos. Todo mundo quer ouvir o Brasil, todo mundo demanda o Brasil também, né? Então, isso nos dá uma responsabilidade grande, mas também dá uma satisfação muito grande. Eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. Excelente, pô, é muita coisa, impressionante, assim, vejo você e o Dudu também, não na mesma área, de fora, um outro colega nosso de turma, temos 2 colegas de turma trabalhando com o meio ambiente, e eu não sabia que era tanta coisa assim, fico impressionado. E a pergunta seguinte, na verdade, ela também ela repete a primeira, então eu acho que eu vou passar essa primeira parte, mas ela traz de novo o assunto do aquecimento global e enchente no Rio Grande do Sul. A gente já falou um pouco, né? Mas eu acho que a pergunta também seria direcionada mais ao Ângelo, porque ela perguntaria como é que está sendo discutido os temas aquecimento global e a enchente do Rio Grande do Sul e do Itamaraty. Mas eu acho que o professor Evandro também pode falar sobre isso, na perspectiva, a perspectiva dele acadêmica e também em relação ao Estado brasileiro de forma geral, não só do Itamaraty, né? Então acho que começar com o professor Evandro, depois eu passo de novo para o Ângelo. Ok, Vitor. Bom, em termos técnicos, né, em termos acadêmicos, nós sabemos muito bem que a questão... será que eu caí? Não, acho que não, né? Não, Tá me não. ouvindo, Vitor? Sim. Ah, perfeito. Tudo ótimo. Ok. Perfeito. Então, essa relação, né, do aquecimento global com fenômenos que têm se tornado cada vez mais intensos, é um processo que é observado de uma maneira muito clara, muito objetiva. É um processo que ele tende a se tornar cada vez mais intenso, sobretudo quando nós temos, né, em conjunto, efeitos de outros fenômenos também que estão se tornando muito intensos, como é o caso, por exemplo, do El Niño. Então, quando falamos especificamente, né, quando observamos aqui toda essa situação que houve no Rio Grande do Sul, nós percebemos com muita clareza uma combinação entre o El Niño, que a cada momento se apresenta cada vez mais intenso, e essa intensidade do El Niño, ela é diretamente relacionada, né? O El Niño, ele é afetado diretamente pela questão do próprio processo de aquecimento global, que se torna também cada vez mais intenso. Saiu agora, recentemente, né, uma pesquisa do Instituto Copérnicos da Europa, colocando que esses nossos últimos 12 meses foram os 12 meses mais quentes da história. Então, você imagina o processo
em que nós temos a combinação do fenômeno El Niño se tornando cada vez mais intenso. A região sul do Brasil é uma região que sofre com chuvas muito intensas quando nós temos a presença do El Niño. Então, isso já é uma característica convencional. Sabemos que em período de El Niño, a região sul do Brasil, sobretudo o estado do Rio Grande do Sul, terá elevação nos níveis de chuva. Só que, à medida que eu tenho o El Niño intensificado e elevação de temperatura global, ampliando então o processo de aumento de temperatura, sobretudo na região central do Brasil, à medida que a temperatura na região central do Brasil ela se eleva, ela bloqueia a possibilidade de movimentação mais rápida das massas de ar que ficam estacionadas. Então, esse processo estacionário das massas de ar foi exatamente isso que provocou esse excesso de chuva aqui na região, né? Então, observe, é uma situação que tem a tendência de ser ampliada nos próximos anos. Então, a partir do momento que eu tenho El Niño que vão ser processos de El Niño que vão sendo ampliados, se nós observarmos, por exemplo, os últimos 10 anos, de 2014 aqui em diante, o El Niño e a Laninha atuaram todos os anos. Veja, inicialmente os estudos eles colocavam que o El Niño e a Laninha eles iam sendo intercalados com período de normalidade de temperatura no Oceano Pacífico. Mas se verifica que desde os últimos 10 anos, desde 2014 até agora, não houve período de efetiva normalidade. Houve apenas momentos em que El Niño e Laninha se intercalaram. Então, isso é uma demonstração que nós temos um processo de elevação do fenômeno, que combina exatamente com a elevação de temperatura global e que, por consequência, intensifica os fenômenos que gradualmente acontecem, né, os efeitos que acontecem a partir do momento que cada um desses fenômenos ocorrem. Então, é uma tendência, por exemplo, no sul do Brasil, nós temos, a cada período que se passa, nós temos cheias, temos chuvas cada vez mais intensas, ocasionadas por esse processo. Quando nós observamos a região norte, e sobretudo a região nordeste do Brasil, nós temos o processo oposto, secas cada vez mais intensas. Nós temos, na região central do Brasil, a possibilidade cada vez maior de bloqueios com temperaturas mais elevadas, com massas de ar mais elevadas, com cada vez maior intensidade. Então, nós vamos percebendo, né, que todo esse processo relacionado com a elevação da temperatura global, com o processo de aquecimento global, com os processos relacionados com a degradação do meio ambiente, sobretudo, questão de elevação do efeito estufa, elevação do processo de desmatamento, se tornam cada vez mais intensos. Então, é muito importante que nós observemos, nesse sentido, que cada fenômeno tem os seus efeitos específicos, mas eles se potencializam a partir do momento que eles se combinam, e essa combinação traz por trás, né, eu tenho um pano de fundo muito forte por trás, que é exatamente a questão da elevação da temperatura. Então, um processo como esse que nós estamos vivenciando aqui, ele não será um processo isolado. A tendência é que esses processos, eles devem cada vez mais ocorrer com um intervalo menor e também cada vez mais intensos. Excepcional. Professor, vou passar para o professor Ângelo também, que estou chamando de professor aqui, para aprender. Ângelo, e o tratamento do Itamaraty, dessa pauta aí de aquecimento global? E no que Vitor, você puder falar sempre. Né? Eu não sou, como eu disse, né, na minha apresentação, eu não estou vinculado. Está me escutando, Vitor? Tô. Tá, eu não estou vinculado ao Departamento de Clima, então não acompanho diariamente as negociações, os debates, né, começando pela tragédia, por essa tragédia no Rio Grande do Sul. Acho que a nossa reação, a reação acho que de todo o governo, foi uma reação de emergência, né, de voltar todas as atenções. A gente tem pouca atuação na agenda interna, né, não é um ministério que vá prestar socorro imediato, mas, por exemplo, atuamos na organização e no apoio a todo ao auxílio externo que foi
né, vários países vieram em socorro emergencial ao Brasil, e acho que nós somos evidentemente muito gratos, e certamente a capilaridade do Itamaraty, que isso é um patrimônio brasileiro, eu diria, né, essa rede de postos do Brasil no exterior, atuante, uma rede com muita capilaridade, foi essencial para que esse apoio externo chegasse com a maior rapidez possível ao seu destino final, né, a quem estava precisando, no Rio Grande do Sul. Uma curiosidade, por exemplo, a gente tinha previsto uma visita do secretário executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação para a semana em que, enfim, uma das semanas que as coisas ainda estavam muito graves no Rio Grande do Sul, agora em maio, e decidimos, com um acordo com o secretário executivo, cancelar, adiar essa visita a Brasília, e dividir a Brasília e depois ao Nordeste, por entender que o governo brasileiro estava com foco todo voltado para o apoio ao Rio Grande do Sul. A verdade é que o professor Evandro explicou muito bem, né, com todo o conhecimento que tem, esse fenômeno climático que se agrava cada vez mais, e isso está no nosso discurso, nossa agenda internacional. A gente tem alertado para a emergência climática. O Brasil tem se manifestado com muita veemência para a necessidade de a comunidade internacional tratar seriamente e com empenho, com maior efetividade, isso que é essa emergência climática. O Brasil vai sediar a COP30 do clima, né, agora em 2025, o COP Belém, e hoje já integramos uma troika composta pelo Brasil, como futuro presidente da COP, o Azerbaijão, que vai presidir vai sediar a COP esse ano, e os Emirados Árabes que sediaram a COP ano passado, uma agenda muito propositiva, com a chamada Missão 1.5, né, que é aquela perspectiva que já é falada há muito tempo, mas que agora nós elevamos ao nível de missão, né, uma agenda política de conter o aquecimento global. A situação é muito grave, acho que esse ano nós estamos sentindo claramente os resultados, os efeitos daquilo que os cientistas vêm alertando há anos, talvez há décadas. A nossa ideia também, a nossa política, sempre é a política de valorização da ciência, né, como a base para tomadas de decisões baseadas na ciência, e a ciência, né, a ciência já vem há anos alertando para isso que todos nós sofremos. E veja bem, né, eu estava vendo esses dias uma reportagem, parece que o sul da Alemanha estava debaixo de águas esses dias. Enfim, é um fenômeno que é global, né, é sentido globalmente. A gente segue reiterando e recordando, como país em desenvolvimento que somos, reiterando a importância de termos em conta os princípios do Rio, da Rio 92, a Declaração do Rio, em particular o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas, o famoso CBDR, né, que aparentemente estava meio, vamos dizer, sombreado, né, havia um certo esquecimento desse princípio. Nós temos retomado, não retomado, mas reforçado, porque nós nunca abandonamos esse discurso, né, da importância de termos em consideração as necessidades específicas, as demandas específicas dos países em desenvolvimento. E, muito particular, nesse caso, as demandas específicas em termos de implementação de todos os compromissos internacionais. Não adianta estabelecermos metas, estabelecermos objetivos se nós não provemos meios de implementação para quem não os tem. Enfim, Vitor, acho que o que eu consigo falar sobre a agenda de clima, em termos mais gerais. Eu acho que também
nesse aspecto, acho que as pessoas também esperam uma resposta mais geral, né? Porque é tão específico, tão técnico, é muito difícil de você Sim. entrar nos meandros ali. Para mim mesmo é incompreensível, é muita coisa, se você não se dedicar e estudar aquilo. E eu Sim. acho que assim, aí falando um pouco da minha perspectiva, olhando, na verdade, os telegramas que passam, né? O que eu vi sobre as enchentes no Rio Grande do Sul especificamente foi o Itamaraty com a função de transmitir a solidariedade dos outros países e também a cooperação objetiva e direta dos outros países, né? Então, o nosso ministério, às vezes, a gente esquece isso um pouco. Ele é uma representação, ele negocia também, que é a função que, em parte, grande parte, a divisão do Ângelo faz também, que é ir nesses tratados e negociar o texto, ver como é que vai ser e tal. Ele informa, né, o que está acontecendo no exterior e ele representa. Então, eu acho que nesse caso é muito. Como o Ângelo falou, a gente tem uma rede de embaixadas que recebe a solidariedade, tanto a solidariedade no discurso como a solidariedade na prática, né, Uhum. com doações e tudo mais. Exatamente. E é isso que a gente viu. E a gente viu que, como a agenda ambiental teve né, como o Ângelo usou a palavra reforço, que é uma boa palavra, né, foi reforçada, reiterada agora, essa ajuda parece ter vindo de uma forma mais fácil, mais fluida, né? E é isso que eu observei aqui também como muito leigo ainda no assunto de meio ambiente. Eu vou chamar a Vitor, atenção. e vamos lembrar que, desculpa, só te Não, interromper, imagina, mas vamos imagina. lembrar que, como eu disse, como o fenômeno é global e que nós ajudamos, nós cooperamos, né? Os Exato. incêndios no Canadá, salvo engano, ainda esse ano, né? Aqueles episódios de incêndios horríveis, o Brasil enviou apoio, Corpo de Bombeiro, enfim, nós também temos muito que. Esse é um ponto muito importante que eu acho da nossa perspectiva de política ambiental internacional, se eu posso dizer assim, né? É a retomada da ideia de cooperação em todas as suas modalidades. É óbvio que é inegável que a gente tem um apreço em particular pela cooperação Sul-Sul, mas não é só a cooperação Sul-Sul, cabe cooperação Sul-Norte, Norte-Sul, triangular, mas a cooperação inclusive como manifestação de uma ideia de solidariedade internacional, que, enfim, Exato. eu acho que talvez considerando o cenário, não posso ficar falando aqui de política internacional, mas dando um pitaco rapidinho, né? Considerando o cenário internacional, às vezes fica esquecida essa ideia tão cara da civilização, né? Da solidariedade entre os povos, solidariedade internacional, que está inclusive na nossa Constituição. Exatamente. É isso, é isso. Eu enxerguei assim a nossa participação enquanto ministério muito nessa parte, porque a parte de tanto a preventiva, né? Assim, a gente já pode ajudar na prevenção de alguma forma com um discurso e transmitindo esse discurso para o mundo e tal, e também nas negociações. Mas a parte do dia a dia, cotidiana, ela cabe aos governos, né? O governo federal também, o governo estadual, municipal, por meio das secretarias de meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, e tudo Uhum. mais. Mas é bacana ver essa solidariedade e como um discurso internacional reforçado também contribui para essa fluidez, eu acho. Mas passando para um próximo tema, e aliás eu chamo a atenção que tanto o professor Ângelo quanto o professor Evandro, eles têm. A gente vai fazer mais ou menos uma hora aqui de live, e chegaram algumas perguntas aqui também no chat. E aí a gente vai tentar responder, claro, mas como algumas pessoas enviaram perguntas antes, a gente vai priorizar elas e tentar responder todas, mas talvez não dê tempo, então a gente deixa para uma próxima oportunidade. A próxima pergunta pede para a gente discutir, eu acho que essa cabe tanto para o professor Evandro como para o professor Ângelo, o protocolo de Nagoya, né? Por que tem um impasse nessa negociação, para a ratificação do protocolo de Nagoya? E aí ele também pergunta sobre o aspecto de biopirataria. O professor Evandro primeiro aí, você pode dizer sobre o protocolo de Nagoya e biopirataria, na sua perspectiva? Bom, eu acho que especificamente em relação à questão da biopirataria, eu acredito que o Brasil sem dúvida alguma, né, nós temos uma preocupação muito forte a respeito disso, levando-se em consideração a nossa própria questão da biodiversidade, né, a biodiversidade, principalmente observando a questão da região amazônica.
sem dúvida alguma, é extremamente importante, né, para o nosso país fazer exatamente esse trabalho relativo à análise, né, tanto mesmo da questão de tráfico internacional, de elementos presentes da nossa biodiversidade, quanto à própria questão da preservação desses elementos, quanto à questão de estruturação, né, de práticas e leis mais específicas que tenham possibilidade realmente de resguardar mais essa própria questão, né, do material genético, né, brasileiro, e essa própria questão, né, de cooperação em relação a essas questões mais vinculadas mesmo, né, a questão de movimentação de material genético. Eu acho que é extremamente importante, dada a nossa realidade em termos de biodiversidade. Eu acho que esse na minha concepção, é o ponto de vista principal, essa preocupação extremamente necessária mediante a nossa biodiversidade, não é? Dentro dessa perspectiva de salvaguardar a própria questão do nosso próprio material genético quanto a nossa questão da biodiversidade. Acho que esse é um ponto aí bem importante. Professor Ângelo, alguma coisa aí para agregar em relação à matéria? Bem, eu estava até checando aqui, Vitor, só uma informação, acho que não há mais dúvida, não há mais problema de ratificação do protocolo de ratificação e entrada em vigor, né? Nagoya o Brasil raticou, se não me engano, em 2021, depois 21, né, Ângelo? E se promulgado agora em dezembro de 23, né? Como decreto, então está em vigor, né? Acho que quanto a isso não há dúvida, nós já estávamos esses dias até discutindo, nós temos que pensar em pagar nossas contribuições. O tema de recurso genético, eu vou expandir um pouco, né? Porque biopirataria, claro, né, que é um tema super importante, nós gostamos de dizer que somos o país mais mega diverso do mundo, e, portanto, se alguém tem que ter preocupação com biopirataria nesse mundo, né, mas ninguém mais do que o Brasil. Mas o tema de recursos genéticos é um tema que eu acho, talvez seja o tema mais desafiador para nós todos, no que diz respeito à conservação e uso sustentável da biodiversidade. Vamos lembrar que a Convenção sobre Conservação sobre a Diversidade Biológica, a CDB, ela tem 3 grandes objetivos: a conservação da diversidade, da biodiversidade, né? O uso sustentável da biodiversidade ou dos seus recursos e o acesso e repartição justa dos benefícios derivados do uso de recursos genéticos. E esse é um ponto muito pouco, um ponto que foi pouco explorado ou avançou pouco nas tratativas internacionais em relação aos 2 outros temas, né? Evidentemente, não precisamos, ninguém aqui é inocente, há um interesse econômico enorme, né? E esse tema aparece mais um tema que é transversal em todas as agendas, né? Nós estávamos discutindo, vocês devem ter visto aí as discussões por um instrumento sobre pandemias, e esse instrumento tinha sim um capítulo, uma discussão sobre acesso e repartição de benefícios derivados do uso de patógenos, de recursos genéticos, e como debates muito acalorados, né? É um tema que envolve a conservação, envolve uma questão de soberania, né? Os recursos genéticos que são do país, os recursos genéticos que são nacionais, mas envolve outros temas, outras questões, como segurança alimentar. O Brasil, como um grande produtor agrícola que se beneficia de recursos genéticos de outros, de origem de outros países. Grande parte da nossa produção agrícola, na verdade, ela não é de elementos da biodiversidade natural do Brasil. A gente tem debatido muito. Tem um elemento, desculpa, só agregando, há um elemento que dificulta mais ainda essa discussão, que é o avanço tecnológico gigantesco nessa área. Hoje leva as discussões sobre as chamadas sequências genéticas digitais, digital sequence information, informações de sequências genéticas, segundo me dizem os especialistas, os colegas do Ministério do Meio Ambiente, grande parte do material genético
já está sequenciado e disponível no que hoje é chamado no meio in silico, ou seja, meio digital. E não é necessário, nesse caso, ir à natureza buscar o recurso genético para desenvolvimento de produtos, e produtos, né, a vacina da Covid é um bom exemplo de como isso pode gerar dinheiro. Enfim, o que eu queria só dizer é isso, né? Esse é um tema de ponta, é um tema prioritário para a nossa agenda, é um tema muito árido, muito árduo. Eu sempre brinco, eu tenho grandes amigos que são especialistas no tema e eu brinco muito com eles, que eu digo que eu não acredito no que eles estão falando, porque isso não pode ser verdade, que isso existe, mas é porque é muito difícil, muito técnico, mas muito interessante. Mais uma vez, aqui fazendo a propaganda do nosso trabalho e convidando aí os futuros colegas a ingressarem nas divisões, no Departamento de Meio Ambiente, Divisão de Biodiversidade. Mas é um tema muito interessante, muito rico, e que está sendo construído de grande parte. Então, exige da gente também esse esforço de compreensão e de equilíbrio dessas todas as vertentes aí que estão envolvidas. Vou fazer um comentário que tem nada a ver com o meio ambiente aqui, só vou dizer que eu fico muito feliz de ver que o Ângelo está tão feliz aí na área dele, de saber que ele está se realizando ali no trabalho dele, porque a gente sabe como batalhou para entrar no Ministério e a gente encontra um tema em uma área em que a gente pode se sentir fazendo uma coisa legal, uma coisa bacana, e tendo prazer de ir lá e estudar e aprender aquilo é muito legal. Também é um alento aí para vocês que nem sempre é assim no Ministério, mas eu acho que o Ângelo já tinha também um caminho anterior, profissional, que tinha a ver com a área ambiental, e ele está feliz, eu fico feliz por ele meu amigo. Obrigado, Vitão. Acho que tinha até mais uma pergunta sobre o protocolo de Nagoya, né? Tinha até uma que fala sobre o negócio da ratificação, mas como a gente já falou do protocolo de Nagoya e não temos tanto tempo, eu vou passar aqui para uma pergunta sobre refugiados ambientais, que é do Vini, que foi aluno do Ângelo, é um dos primeiros alunos do Nabucco aí, alunos mais carismáticos do Nabucco, acho que ele deve estar aí. E eu passo primeiro ao professor Evandro. A pergunta queria saber mais sobre refugiados ambientais. Existe alguma legislação ou dado informativo sobre a quantidade de pessoas deslocadas internas, imigrantes internacionais, sobre esse aspecto? Bom, Ângelo, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos que eu saiba, não existe nenhuma legislação específica em relação à questão de refugiados ambientais. Né? Nesse ponto especificamente, não. Pelo que eu saiba, não há. Já em relação à questão de números, isso é um ponto bastante interessante. O que é que nós percebemos a cada período que passa? Olha que questão interessante. A partir do momento que nós temos a elevação dos efeitos relacionados com a questão de alterações climáticas, aumento de temperatura global, também se torna crescente o número de pessoas que são deslocadas exatamente por conta desses efeitos. É um processo intimamente relacionado. Então, se tu tem elevação dos efeitos, tu tem, por consequência, também elevação do número de pessoas que sofrem essas consequências e que acabam tendo a necessidade de serem deslocadas. Então, por exemplo, trazendo até alguns dados mais recentes, eu estava lendo, por coincidência, alguns dias atrás sobre isso, o Acnur tem colocado, por exemplo, que a média de pessoas que são deslocadas por razões ambientais, ela está crescendo no universo de pessoas refugiadas, de pessoas deslocadas. E o ano passado, por exemplo, dos cerca de 46 milhões de pessoas que foram deslocadas do seu domicílio, do seu local específico, por alguma razão, de todo esse universo, já quase em torno de 40% sofreram deslocamento, tiveram que se deslocar por razões ambientais. Então, o que é que percebemos com muita clareza? Percebemos que é um número crescente. É um número que cada vez mais vem crescendo nesse sentido. Então, é extremamente importante fazer esse trabalho. Ler com frequência os boletins, principalmente do Acnur,
porque eles fazem esse processo de análise de números, de atualização de números de maneira muito constante. Tem um outro dado também bastante interessante que o Acnur colocou recentemente, é que anualmente, quando nós observamos, né, esse processo de deslocamento anual de pessoas refugiadas, desde 2008 até hoje, né, até o nosso ano, o Acnur ele percebe que há sempre uma média relativamente constante de pessoas que se deslocam por conta desses fatores. Então, eles fazem uma análise que, em média, em torno de 20 milhões de pessoas ano, desde 2008, se desloquem por conta de razões ambientais. Então, se a gente vai fazer o link com esse dado que eu trouxe agora há pouco, que o ano passado foram cerca de 26 milhões, mais ou menos, de pessoas que se deslocaram por razões ambientais, então está exatamente nessa média. Então, observa que é um processo constante e um processo que tem, naturalmente, uma tendência a crescimento, né? Repito, questões climáticas, fatores climáticos, mas não apenas isso, tá? Refugiado ambiental, ele não se detém exclusivamente nas questões climáticas, né? Nós observamos também outras causas naturais, né? Então, nós vamos observar, por exemplo, questões relacionadas com movimentos tectônicos, abalos sísmicos também promovem deslocamento, né? Mas é claro que quando nós observamos as questões ambientais, é lógico que ela tem a tendência a ser aquele elemento que mais provoque esse tipo de movimentação. E aí nós vamos observar fatores diversos, né? Vamos observar desde chuvas intensas, secas intensas, elevação do nível dos oceanos. Então, todos esses processos, eles interferem diretamente nessa condição do deslocamento desse indivíduo que vai, então, ser classificado como refugiado. Mas, bom, então, seriam mais ou menos esses números. Nós não temos números assim... pelo menos em termos de pesquisa mais específica, nós não temos um número tão consolidado com trabalhos especificamente, né, sobre as causas que levariam efetivamente, né, as pessoas a migrarem em termos ambientais, mas nós sabemos que esse número é cada vez mais crescente, exatamente quando se observam, né, esses dados, esses boletins, percebem que há uma relação direta com número crescente de pessoas que são obrigadas a se movimentarem, a se deslocarem, e causas relacionadas com aquecimento global, com a questão ambiental. Interessante. Muito interessante essa relação. Também desconheço qualquer legislação específica sobre isso. Sei que é um tema quente, né, e que justamente carece de legislação e de normatização, e é um tema muito forte, muito na academia também, né, professor? Porque justamente por essa ausência de normatização. Geralmente começa assim, começa na academia e depois vai aos poucos entrando no... Eu vou passar para uma das perguntas aqui do Instagram, eu vou passar para o Ângelo. É uma pergunta até mais ampla. Eu vou fazer o seguinte, como o nosso tempo ainda já não temos alguns minutos ainda, mas eu vou fazer essa pergunta para o Ângelo, depois eu vou fazer algumas perguntas sobre o concurso em geral, em relação à matéria de meio ambiente também. Perguntas mais genéricas, que aí vocês dois podem responder, porque eu acho que tem gente que entrou especificamente interessado nisso, e aí até nisso eu também posso contribuir um pouco. A pergunta que eu vou ler aqui é da Nay Linhares, e ela pergunta assim, quando se fala de política ambiental, a gente fala muito de Amazônia, que é importante, mas o Brasil tem mais biomas. Quais são as políticas ambientais para outros biomas? E a participação do Itamaraty? Essa participação do Itamaraty. Ângelo, no que você pode dizer aí em relação aos outros biomas que não a Amazônia? Como é que a gente trata isso no Ministério, assim, em linhas gerais? Uma ótima pergunta, Vitor. De fato, talvez começando pela agenda internacional, que eu acho que a gente tem que fazer e tem tentado fazer, é alertar a toda a comunidade internacional que o Brasil não se resume à Amazônia, e que as preocupações com conservação da biodiversidade, conservação dos solos, alteração de clima, no Brasil não se resumem a desmatamento da Amazônia, né? O Cerrado é um bioma que tem sido muito, muito afetado por desmatamento. A gente teve aí recentemente estudos indicando possível presença de desertificação no semiárido brasileiro. Sei que há ainda algumas divergências acadêmicas a respeito, mas, de qualquer forma,
já é um indicativo. Então, esse é um trabalho que nós temos levado em nosso pacote, né, nosso discurso. Preocupar com a Amazônia é importante, claro que é, né, e ninguém melhor do que o Brasil, ninguém melhor que os países amazônicos, para ser mais justo, para falarem sobre a Amazônia. Mas a gente não pode desconsiderar todos os impactos nos outros biomas, outros ecossistemas brasileiros, e a necessidade de desenvolvimento de políticas e de direcionamento de atenções, né, para esses biomas. Eu sei, e aí eu estou falando pelas minhas conversas com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem uma relação muito próxima, por óbvio, que o sucesso do plano de combate ao desmatamento da Amazônia, que foi retomado no ano passado, né, tem inspirado o governo brasileiro a desenvolver novos planos semelhantes para todos os biomas do Brasil. É claro que cada um desses planos tem que ser organizado conforme as demandas e as circunstâncias específicas de cada um dos ecossistemas, de cada um dos biomas, porque as ameaças do Pampa não são necessariamente, ou provavelmente não são as mesmas ameaças e as necessidades que são verificadas no Cerrado. Mas eu sei que há uma preocupação do governo brasileiro, né, em buscar esse equilíbrio e essa perspectiva de incorporar todos os cinco ecossistemas brasileiros nas nossas políticas de conservação. É um grande indicativo disso o fato de que o Brasil apresentou na última rodada de capitalização do GEF, né, do Fundo de Meio Ambiente Internacional. O Brasil apresentou um belo projeto voltado para a conservação da caatinga, né, e com todas as suas características, envolvimento de populações locais, comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, foi um belo projeto, está claro, ainda está em análise, mas mostra que existe, sim, de fato, uma preocupação. Só para finalizar, então, estou pensando aqui em agenda internacional, por exemplo, você falou aí do Dudu, né, nosso colega querido, Luiz Eduardo. Hoje ele é vice-chair, ele é um dos chairs, co-chair, do comitê da Convenção de Ramsar de Áreas Úmidas, né, das wetlands, como mangues, o próprio Pantanal, uma área úmida. Ele está, inclusive, esses dias, está fora do Brasil, está acompanhando a reunião do comitê. Muito interessante, feliz por vocês. Professor Evandro, mais algo a agregar em relação a esse tema? Sim. Vitor, se você me permitir, Ângelo e Vitor, só fazendo uma complementação em relação à questão do bioma da Caatinga. Bom, e aí eu posso falar um pouco mais, porque apesar de morar aqui agora no Rio Grande do Sul nesse momento, mas eu sou nordestino, sou pernambucano, e estudei bastante o bioma da Caatinga, já fiz muitos trabalhos sobre o bioma da Caatinga, e ele é um bioma muito importante, né, nessa questão de preservação ambiental do Brasil, porque é importante que lembremos que a Caatinga é o único bioma genuinamente brasileiro. Tem sofrido um processo de devastação muito intensa nos últimos anos, sobretudo por conta da questão da expansão das lavouras comerciais. E aí nós vamos observar a questão da expansão, né, da questão da lavoura da soja, na região do Matopiba, por exemplo, principalmente no estado da Bahia, né, que tem uma vasta região de Caatinga. E é justamente no estado da Bahia hoje que nós já encontramos região efetivamente árida, desértica, no território brasileiro, exatamente no semiárido baiano. Então é extremamente importante, né, que nós observemos isso, porque é um bioma que, quando nós observamos a realidade, quando fazemos a comparação com um bioma como a Amazônia, de alta biodiversidade, quando nós observamos com a questão da Mata Atlântica, que são realidades opostas, em termos de característica ambiental, muitas vezes levamos um bioma como a Caatinga como se fosse um bioma menor ou um bioma de menor importância. Mas, no entanto, ele é um bioma que ele tem, em termos, repito, em termos de biodiversidade no Brasil, ele tem uma importância ímpar, pelo fato de ser um bioma
genuinamente brasileiro pela sua localização geográfica. Não existe uma outra região semiárida de tamanha proporção em nenhum outro ponto da superfície da Terra nas proximidades da região equatorial. Então, por si só, ele já é um bioma de extrema importância quando observamos a questão natural, mas quando observamos a questão social, ele ganha uma importância ainda maior. Sobretudo quando percebemos que, ao desmatar esse bioma, nós abrimos cada vez mais o caminho para o processo de desertificação que avança a passos muito largos no semiárido nordestino. Isso é uma questão que preocupa, porque ela avança pelo semiárido, mas ela também tem a tendência natural a avançar para o cerrado, por exemplo, pelo próprio processo também de utilização intensiva dos solos para os cultivos relacionados com a produção de grãos e etc. Então, nós vamos percebendo que a Amazônia é foco sempre fundamental das políticas ambientais, pela sua grandiosidade. Mas quando nós observamos a fragilidade que os demais biomas brasileiros hoje apresentam, é sem dúvida nenhuma uma questão extremamente preocupante. E, sobretudo, quando nós percebemos que não temos legislações tão específicas que salvaguardem esses biomas. Sim, exatamente. A Amazônia tem uma coisa globalmente hype, assim, né? Porque ela é aquela floresta vistosa, né? E ela Sim, sim. e ela até nos produtos culturais ela aparece muito mais. Embora nós tenhamos produções de livros e maravilhosas nacionais que também deveriam ser promovidas para mostrar para o mundo também isso, né? Eu acho que isso é um pouco a nossa fala. Não, acho que essa visão, assim, aqui em Brasília fica muito claro, porque aqui a Asa Sul e a Asa Norte são todos, eu não sei quem teve a ideia de plantar árvores da Mata Atlântica, né? Então são árvores potentosas, e que as pessoas, a nossa visão, fala, isso é bonito, aí você anda Exatamente. 2 quilômetros, sai ali para o lado do lago, já tem uma vegetação de cerrado, que as pessoas acham que isso nem vegetação né? É um cerradão sujo, e até tão rico quanto, né? É lindo e tão rico quanto. Não, você pega e vai para Chapada dos Veadeiros aí, viaja em torno de Brasília, ou mesmo vai no Parque da Cidade em Brasília, né? Aí você olha, é só você parar e contemplar aquilo, que é maravilhoso, espetacular, é uma coisa muito brasileira, nossa, né? E eu acho que isso a gente tem que melhorar de todas as formas e mostrar isso para o mundo, né? Porque de certa forma a Amazônia tem esse marketing, né? Também natural, porque ela realmente ela é gigante, né? É muito grande também, muito vistosa, mas eu acho que isso, embora seja uma coisa aparentemente meio superficial, tem um peso grande. Eu vou passar agora, para a gente já estar chegando mais ou menos ao final, vou passar para os temas do concurso, que eu acho que tem um pessoal esperando. Em relação ao meio ambiente, né? O Ângelo não vai poder falar tudo aqui, né? Que ele está ali na divisão, não vai poder ficar falando sobre todos os temas ali, vai ter a questão profissional aí dele, mas o que os dois podem comentar? O que são os temas aí que vocês acham que os candidatos têm que se atentar, né? Tem os clássicos, mudança climática, claro, mas o que vocês acham aí que é mais quente para esse ano e em geral, em relação a isso? O professor Evandro pode começar, depois passa para o Ângelo. Bom, eu acho que sem dúvida, Vitor, eu acho que pelo menos é o que se espera, né? É que esse ano nós tenhamos alguma questão específica, né, que trate da questão de mudanças, a respeito das mudanças climáticas, a respeito de questões relacionadas, né, questões que tragam em conjunto mudanças climáticas, problemas ambientais, com atividades econômicas específicas, como atividade industrial, processo de consumo de energia, né, questão de mudança de matriz energética. Então, eu acredito que é possível que nós tenhamos alguma questão que faça esse trabalho, não é, a respeito dessa vinculação dos problemas ambientais com transição energética, e também com a própria realidade energética do Brasil, né? E aí nós percebemos com muita clareza o Brasil trabalhando de forma muito intensa no que se refere à questão dessa transição energética mais específica, né? Com energia eólica, energia solar, com energias que tragam uma questão de emissão de gases poluentes em menor proporção, redução do uso de combustíveis fósseis. Então eu acho que existe aí um tema transversal muito interessante para se trabalhar esse ano, e eu acredito que sem dúvida alguma, pelo menos se nós formos observar a importância da situação,
eu vejo a possibilidade de nós termos alguma questão que trate, por exemplo, do processo, do mecanismo, né, que provocou um fenômeno muito intenso aqui no Rio Grande do Sul. Então, vinculação com a questão do El Niño, vinculação com a formação dos rios voadores na Amazônia, o processo de movimentação de massas de ar no Brasil. Então, eu acredito que, em termos de prova específica, esse ano é um ano muito interessante para trabalho em termos de questões ambientais específicas. Professor Ângelo, alguma coisa a agregar? Você fala professor, eu fico achando que não sou eu. Você é professor. É só de ciências ocultas. Ô, Vitor, eu acho que o professor Ivan falou bem, a parte, especialmente a parte de geografia é por aí, eu talvez agregasse, mas aí é palpite, né? A gente tem falado muito de bioeconomia, pagamento por serviços ambientais, e essa relação, né, entre o estímulo à bioeconomia, as economias da Amazônia, as economias da biodiversidade, para não ficar só na Amazônia, como modelos de conservação e uso sustentável viáveis e que se incorporam a uma ideia de desenvolvimento sustentável, recordando que a Amazônia brasileira, a região, são os estados da Amazônia, são os que têm os piores indicadores sociais do Brasil, né? Isso diz muito sobre a Amazônia. A Amazônia, aí o professor me corrija, se não me engano, é Berta Becker que dizia que a Amazônia é uma floresta urbanizada, né? Outro dia eu participei de um seminário no TCA, usei isso. Pois é, uma floresta urbanizada, mas uma floresta com indicadores sociais muito precários. Pensando um pouco em política internacional, política internacional é uma prova muito difícil, eu sempre achei, porque exige um conhecimento muito vasto, ainda que muitas vezes até superficial, né? Mas tem que estar sempre antenado com o que aconteceu nos últimos anos e tudo. Então eu só acho que um bom candidato, aquele que está mesmo já na vibe de fazer, vou passar, tem que estar sempre antenado com esses acordos, essas discussões que existem, que foram recentemente alcançados e que estão em discussão. Então, além das 3 convenções do Rio, CDB, a UNFCCC e a Convenção da Desertificação, o NCCD, a gente não pode esquecer que pelo Acordo de Paris, isso a gente estuda bem, eu acho que todos estudam bem, mas no âmbito da CDB, por exemplo, foi firmado o Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal, né, em 2022, que substitui as metas de Aichi. Esse é um documento, é óbvio que ninguém precisa decorar o documento, porque acho que só o nosso querido Dudu, que eu chamo do guardião do marco da biodiversidade, sabe esse documento de cor e salteado, mas tem que saber que ele existe, né? Tem que saber onde ele se situa na política ambiental internacional. Nós estamos em discussão de um acordo sobre plásticos, não existe ainda, mas está em discussão. É importante ter isso em mente, é importante lembrar, nem que seja para uma referência, né, numa prova de dissertação, isso cola bem, né, numa prova. Foi assinado, o Brasil já assinou, está em processo, ainda não entrou em vigor, mas está em vias de o acordo sobre conservação sustentável da biodiversidade marinha em áreas fora de jurisdição nacional. Eu tive a honra de integrar a delegação brasileira que participou da última rodada de negociação e um acordo muito importante, um acordo que tem inclusive uma dinâmica muito interessante, porque trata de áreas que não estão submetidas à jurisdição nacional, né? Então, os mecanismos de implementação tendem a ser bem diferentes dos mecanismos de implementação de acordos que tratam de recursos sob jurisdição nacional, mas é importante saber que esse acordo existe. Eu acho que nessa ideia de atualidades, né, eu não sei mais como é que... Eu acho que a gente está ficando velho, né, Vitor? Já tem um tempo que a gente passou na prova, eu não sei mais como as pessoas se atualizam nesse arsenal de informação e ainda conseguem se atualizar nesse arsenal de informação em meio ao mundo da desinformação, que é o que nós vivemos hoje. Mas eu acho que é importantíssimo, né, seja
como preparação até para a primeira fase do concurso, mas também para ter uma capacidade de uma boa ilustração numa questão de política internacional que eventualmente fale sobre meio ambiente, sobre a agenda internacional de desenvolvimento sustentável. É importante ter esse repertório, vamos dizer assim, guardadinho para usar. Eu vou agregar um pouquinho aqui antes de finalizar. Eu concordo totalmente aí com o professor Ângelo, em relação a essa necessidade de se atualizar. É muita coisa que acontece na área ambiental, então, obviamente, você não vai entrar em detalhes de cada um desses acordos, você tem que saber o que está acontecendo em geral. Uma das formas que eu acho que até hoje funciona é você acompanhar as notas de imprensa lá do Itamaraty, porque ali vai ter... Claro, não precisa ler, fichar o discurso inteiro ali, não. Mas dá uma olhada, ver o que está acontecendo, ver o que em geral está acontecendo ali. O que eu fazia também era muito ver no YouTube. Às vezes vem um embaixador da área, chefe de departamento, ou às vezes até um artigo do ministro de Estado. Aí você pega a parte do meio ambiente ali, olha, o que ele está dizendo aqui? Isso aqui, o que está ali é o extrato do substrato da essência do negócio, que é o que você tem que saber na prova essencialmente, né? Então buscar isso no YouTube também, discursos, artigo de jornal, essas coisas são importantes. Claro, e aí a segunda dica é fazer o curso do professor Evandro, extensivo, curso de questões, porque aí no curso de questões ele vai, se você está ali acompanhando direto, você vai pegar tudo, não tem como não pegar, porque ele está batendo todo dia na parte de geografia, em tudo que ele enxerga como quente, e alguma coisa vai estar lá, porque toda semana tem questão. E o extensivo é a base que a gente sempre fala, né? O Ângelo também lembra disso, a gente tem que ter uma espinha dorsal, né? Então não adianta você começar a ver um tratado específico desse que o Ângelo mencionou e você não saber um pouquinho da história do que foi a construção da participação do Brasil no regime ambiental internacional, né? Como é que o Brasil foi desenvolvendo os seus conceitos, começando de uma forma mais defensiva e depois entendendo que ele tinha que se colocar de uma forma também no lado da preservação. Todo esse histórico é fundamental, porque aí você entende o que a gente está fazendo hoje, porque não mudou tanto já, né? Recentemente, né? A gente, claro, tem ajustes e avanços, inclusive, mas o discurso que foi sendo construído, de que a gente tem que ter uma conjunção entre o desenvolvimento e a preservação, ele se manteve. E aí você tem que entendendo isso, você entende esses tratados, que você pegar um tratado solto aí, fica meio complicado. E na parte de política internacional tem o curso do professor Paulo Afonso também, que vai tratar... O professor Evandro também trata disso, né? Mas ele trata da parte pela ótica da política internacional. E aí vocês vão ver o resultado do trabalho do Ângelo nesses discursos, nesses artigos no YouTube, que a gente... nas divisões, né, a massa do trabalho é nossa, né, e aí aquilo vai sendo, vai passando nas escadinhas e chegando até o ministro de Estado, no final das contas, né, a essência do trabalho está ali no final, mas o trabalho mesmo é do Ângelo, do Desilar, são nossos colegas, meus colegas de turma, e fico muito feliz, inclusive, de tê-los como colegas. Eu acho que, assim, vou passar mais uma vez para vocês deixarem uma mensagem aí em relação ao Dia do Meio Ambiente, se vocês têm mais algum ponto que não ficou tratado, para a gente fechar. Sei que vocês têm horário aí, então não sei se o professor Evandro aí quer dar um recado final, chamar atenção para alguma coisa, além de convidar todo mundo para se inscrever no curso dele. Com certeza. Bom, primeiramente, quero aqui deixar o meu abraço a todos e agradecer a você, Vitor, a oportunidade, agradecer ao Ângelo por esse debate, foi muito bom, sem dúvida alguma, um prazer muito grande conhecer. Acho que uma coisa que eu sempre costumo dizer para todos os meus alunos, não adianta a gente querer correr sem saber andar. Então é extremamente importante que num processo de preparação, principalmente num processo de preparação tão intenso, tão longo, tão cansativo quanto é o processo de preparação para o CACD, é extremamente importante que, enquanto candidato, você tenha na sua consciência a necessidade de você criar uma verdadeira base de conhecimento. Então é a partir dessa base de conhecimento que você vai ter possibilidade de seguir adiante para os pontos mais específicos. Eu falo muito isso para os meus alunos, porque é extremamente importante, principalmente em uma disciplina tão complexa como é o caso da geografia, que trata de tantos temas diferentes, que é tão interdisciplinar a ponto de muitas vezes se perderem seus próprios conceitos.
no momento em que você não consegue, muitas vezes, nem identificar realmente se é geografia que você está tratando, ou se é economia, ou se é história, ou se é política internacional. Então, é extremamente importante que você tenha a possibilidade de produzir, primeiramente, uma base sólida em termos de conhecimento. Esse é o ponto fundamental. Então, se preparem de maneira a ter uma base sólida de conhecimento. E só é possível realmente ter essa base sólida a partir do momento que você começa a encarar, sobretudo, o processo de conhecimento que a geografia propõe como um elemento fundamental para a sua base de estudo para o CACD, porque ela vai te ajudar em uma quantidade muito grande de disciplinas. E é exatamente isso que nós fazemos no nosso curso, né? Quem é meu aluno aqui já sabe muito bem que eu não trato apenas de pontos específicos, eu trago o conhecimento ao nível que seja possível de você ter realmente a possibilidade de tratar de todos os pontos do edital de maneira clara, objetiva e com conhecimento aprofundado. Eu acho que esse é o ponto fundamental, é trabalhar de maneira sempre bastante aprofundada. E quando nós falamos também dessa questão de temática ambiental, é extremamente importante que tenhamos essa consciência, porque eu tenho um tema que relaciona conhecimentos a respeito do meio ambiente puro, ou seja, eu preciso conhecer os aspectos do meio ambiente, preciso conhecer os biomas brasileiros, por exemplo, mas eu preciso também identificar como esses biomas eles são tratados, não apenas em termos ambientais, mas em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais. Então, é essa interação de conhecimento que garante para você uma base que eleva o teu nível ao ponto da aprovação. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Encarar todas as temáticas da mesma forma, sempre tentando trazer o máximo de interdisciplinaridade, o máximo de conhecimentos agregados de outras áreas, para que tu tenha a possibilidade, então, de desenvolver esse conhecimento mais específico. E aí, quando nós falamos de Dia Mundial do Meio Ambiente, fica muito claro essa necessidade de interdisciplinaridade. Perfeito. Ângelo, palavras finais, Ô, Vitor, eu comentários. quero, antes de tudo, agradecer a você, né, ao Nabu, vocês são amigos muito queridos, ao professor Evandro, prazer, professor. E eu adoro escutar geógrafos falar, que eu acho assim, uma capacidade, uma inteligência do mundo que é brilhante. Realmente eu gosto muito. Sobre o Dia do Meio Ambiente, eu queria deixar uma mensagem de puxando um pouco a sardinha para o nosso lado e considerando que nós temos inúmeros futuros diplomatas, futuros colegas aqui acompanhando com a gente, destacar mesmo o entusiasmo que a gente tem na condução dessa agenda dentro do Itamaraty. De verdade, essa é uma agenda que o Brasil tem muito relevo, a gente tem peso, a gente é ouvido, isso nos dá muito orgulho, só reforça aquilo que acho que todo diplomata tem que ter, que é o orgulho do Brasil, o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de representar o Brasil, e nessa agenda isso fica muito, muito claro, a gente é procurado, a gente é ouvido, eu realmente gosto muito, e o Itamaraty, infelizmente, a gente muitas vezes não escolhe para onde vai, mas aqueles que tiverem oportunidade, eu tenho certeza que é uma experiência muito bacana. E quero deixar um abraço, você mencionou o Vini, um abraço para o Vini, para todo mundo que foi meu aluno, que eventualmente está aí, os que também não foram, né, vou desejar muita sorte, né, e aí uma última palavra motivacional, eu não sou coach não, mas vou deixar uma palavra de que esse é um concurso que parece muito difícil, né, e é mesmo, acho que não tem como fugir disso, mas é um concurso que tem todo ano, e se eu passei, gente, todo mundo aí está habilitado a passar, tá? A questão é mesmo ter inteligência na preparação, né? A fazer uma preparação bem feita, objetiva, lembrando que o objetivo é ser aprovado no concurso, não é virar o maior dissertador sobre geografia, política internacional, história, enfim, isso eu sempre dizia aos meus alunos, e aí eu reforço isso que o professor Evandro disse, né? Ter uma estrutura bem formada de conhecimento básico, né? Uma coluna dorsal capaz de habilitar todo mundo, o candidato, né? O colega, a responder
qualquer pergunta que apareça pela frente, porque as perguntas realmente muitas vezes nos surpreendem. É isso, meus amigos. Vitão, muito obrigado, muita saudade, tá? Saudade sua também. Vamos ver se a gente encontra. Depois eu te mando a mensagem aí pra gente marcar como nós vamos nos encontrar no futuro. A gente vê se encontra. A gente vai se encontrar com certeza. E cuida do meu primo. Tô cuidando. Tá precisando de cuidado. É preciso. Mas eu agradeço muito vocês, assim, foi ótimo. Peço desculpa pelos problemas técnicos ali no início, mas assim, a conversa foi excelente. Agradeço muito. O professor Evandro é uma honra tê-lo aqui conosco, como professor do Nabu. E o Ângelo, uma honra ter você como amigo. Você fica brincando aí que até você passa, mas você é um cara brilhante e excepcional e um grande amigo e grande quadro do Itamaraty. Então agradeço mais uma vez, boa noite e até breve. Tchau, pessoal. Até mais. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.